Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será comunhão com Deus. Precisamos ter. Querido ouvinte da palavra de Deus, o que sustenta a nossa aliança com Deus e nos leva a permanecer servindo com louvores e cultos? Eu acredito que você gosta de louvar a Deus. Eu também creio que você gosta de ir à igreja, de participar do culto ao Senhor. Ali nós temos os louvores, temos a pregação da palavra de Deus. Muitas igrejas, aos domingos pela manhã, têm a escola bíblica dominical. E à tarde, o evangelismo. Então eu acredito que você se sente feliz, alegre, animado para realizar a obra do Senhor. O que nos leva, o que nos impulsiona a realizar todas estas coisas para Deus? A resposta para estas perguntas é a nossa comunhão diária com Ele. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 55. Vamos ler o versículo 17. Ali nós iremos encontrar as seguintes palavras: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Temos aqui as palavras do rei Davi, expondo para nós a sua vida diária com Deus. Davi tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele realizava a sua devocional com Deus todos os dias. E ele ainda fazia mais. Ele orava 3 vezes a Deus no período do dia. Ele diz aqui que pela manhã ele elevava a Deus a sua oração. Ele também diz que ao meio-dia ele também novamente clamava a Deus. E à tarde também. À tarde eu preciso também clamar ao Senhor. Então, o nosso querido rei Davi, ele coloca a sua vida como exemplo para nós. Ele clamava a Deus 3 vezes ao dia. E o que é clamar a Deus, meu amado e minha querida? Clamar é suplicar, implorar, manifestar necessidades de algo, bradar, gritar, falar em alta voz. Isso significa clamar. O rei Davi suplicava a Deus? Claro, ele suplicava a Deus. Ele implorava a Deus em suas orações. Ele manifestava a Deus as suas necessidades. Como o rei Davi tinha muitas necessidades. Ele era rei. Ele possuía muitas responsabilidades. Muitos problemas eram trazidos a ele. Fora a sua vida pessoal, familiar, a sua convivência como esposo, como pai. Como o rei Davi precisava da presença de Deus. Como o rei Davi precisava de um ajudador. Então, Davi também clamava a Deus. Davi colocava diante da presença de Deus os seus problemas. E tinha hora que Davi gritava? Acredito que sim. Acredito que Davi, na sua angústia, na sua aflição,
elevava a sua voz a Deus e gritava, clamava: Deus me ajude, Deus, eu preciso de ti. Apesar de todos os seus problemas, apesar de todas as suas responsabilidades como um rei, ele mantinha a sua comunhão com Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso estar do lado de Deus, clamando, buscando, suplicando. E é por isso que o rei Davi orava e clamava a Deus 3 vezes ao dia. Queridos, nosso relacionamento com Deus é semelhante à união matrimonial. 2 se tornando 1. Por isso Deus disse: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Isto significa o quê? Significa que ambos viverão juntos o resto de suas vidas. Terão uma convivência diária. Todos os dias se veem, se tocam, conversam. E estarão juntos na alegria e na dor, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, porque é uma só carne. Isto é o casamento. Oh, meus amados, oh, minhas queridas, nós precisamos ter esta união com Deus. Nós precisamos também ter uma convivência diária com Deus. Nós precisamos ver o Senhor todos os dias. Nós precisamos sentir o toque de Deus todos os dias. Nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos estar junto dele em todos os momentos da vida. Nos momentos alegres, eu preciso estar juntinho de Deus. No momento da dor também, Senhor, estou sentindo uma dor tão grande, ó Deus, em minha alma, mas eu estou aqui, Senhor, juntinho de Ti. Ô varão, ô varoa, na pobreza também, quando você passar necessidade, dificuldade, luta, permaneça juntinho de Deus. Não largue Deus porque você está passando um momento difícil na sua vida. Não, clame a Deus, busque a Deus, creia na providência divina, creia que o Senhor irá abrir as janelas dos céus, creia que o Senhor irá fazer você prosperar. E você que já está prosperando, você que não tem falta de nada, continue juntinho de Deus, continue na presença de Deus. Oh, meus queridos, quando possuímos esta aliança com Deus, através de Cristo, nos tornamos um com Deus também. Você conhece Deus hoje? Conheço, mas porque Cristo se manifestou na sua vida, porque Cristo tocou em seu coração. Cristo disse: olha, existe um Deus que te ama, que te quer bem, e eu posso te levar a Ele, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E você fez o quê? Você abraçou Jesus, você deu lugar em seu coração para Jesus, e hoje Jesus está em seu coração, e através de Jesus, o mediador, conhecemos Deus. Oh, meu amado, nós possuímos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. E este Jesus Cristo é real. Ele veio a este mundo com este grande propósito de nos conduzir a Deus. Sem Jesus eu não tenho Deus, eu não tenho comunhão com Deus.
Sem Jesus, a minha oração não chega a Deus. Sem Jesus, as minhas necessidades não chegam diante do trono de Deus. Jesus é uma realidade na minha vida e na sua vida. E sem Ele, eu não tenho Deus. E Jesus, em um momento de oração ao Pai, ele disse: Pai, eu não rogo somente por estes. Ele estava falando de quem? Dos apóstolos, aqueles que ele escolheu. Ele estava falando daqueles que tinham crido nele. Então ele estava dizendo: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora ele está falando de quê? De nós, meus amados. Nós, pela palavra de Deus, fomos alcançados. Você foi alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tocou em seu coração, despertou Cristo em sua vida, e Cristo trouxe Deus em seu coração, no seu viver. Então Jesus está falando: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que ainda hão de se converter, que ainda hão de crer em mim. E ele continua dizendo para o Pai: para que todos eles, Senhor, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus de Nazaré, ele está invocando, clamando, pedindo a Deus, que eles sejam um, que eles tenham esta mesma união. Ó Pai, que eu tenho contigo. Ó Senhor, olha que união maravilhosa. Eu agora, Senhor, conversando contigo, o Senhor está me ouvindo, e eu estou ouvindo, Senhor, a tua voz. Que eles tenham esta união, ó Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, ó Pai. Então, meus amados, nós temos aqui Jesus clamando por aqueles, mas ao mesmo tempo ele clamou por mim e clamou por você, para que nós hoje tenhamos esta união com Deus, para que nós tenhamos esta intimidade com Deus, assim como Jesus tinha intimidade com Deus quando esteve neste mundo. Nós também precisamos ter esta intimidade gloriosa, maravilhosa com o Pai. Jesus tinha comunhão com o Pai todos os dias buscava um lugar reservado, um lugar no qual ninguém o incomodava para conversar com Deus. Por quê? Porque muitos procuravam Jesus. Jesus curava os enfermos. Jesus ressuscitou mortos. As palavras de Jesus eram confortantes. A presença de Jesus trazia alegria, trazia paz. Muitos buscavam Jesus. Então, ele precisava buscar um lugar reservado para ter o seu momento de intimidade com Deus. E qual era o lugar naquela época? Eram os montes. Ele buscava um monte para orar. Ele buscava um lugar reservado para conversar com Deus. E o que Jesus conversava com Deus, meus amados? Tudo. Ele participava a Deus, a sua vida, o seu cotidiano. E o que está escrito no Evangelho de João 17, 20 e 21 é uma destas conversas entre Jesus e Deus. Ali, Jesus, em oração, rogando por aqueles que tinham crido nele, rogando por nós que um dia iríamos crer nele, rogando que venhamos também a ser como ele é um só com o Pai. Então tudo Jesus participava a Deus. E é isto que nós devemos fazer hoje também. Você também deve fazer a mesma coisa. Você deve também buscar um lugar reservado para conversar com Deus. Você deve buscar um lugar para dobrar os teus joelhos, um lugar onde ninguém te incomode, para você falar com Deus, para você derramar o seu coração na presença do Senhor. O rei Davi fazia a mesma coisa, Jesus fazia a mesma coisa, e nós também devemos fazer a mesma coisa. Busque um lugar onde você possa
falar com Deus, colocar diante de Deus as suas necessidades, onde você possa gritar, onde você possa suplicar aos céus a sua manifestação divina em sua vida. Jesus sabia da importância de ter um relacionamento íntimo com Deus. E eu também devo. Eu preciso saber disto. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Você precisa ter este entendimento. Queridos, amados do Senhor, se eu for um com Deus e com Cristo, todos os dias estarei em sua presença em oração, clamando a Ele, colocando diante dele as minhas necessidades, porque quando nós temos uma união, nós temos intimidade. Oh, aleluia! Quando você tem união com Deus, você tem intimidade. E você vai contar os seus segredos para quem? Você vai abrir o seu coração para quem? Para com aquele que você tem intimidade. Então você, tendo intimidade com Deus, você vai colocar diante dele todas as suas ansiedades. Faremos isto por um dever religioso? Não. Faremos por amor a Deus. Faremos por amor a Cristo. Oh, Jesus, eu te amo. Oh, Deus, eu te amo. Oh, meus amados, assim como no matrimônio, onde o homem e a mulher desejam estar sempre juntos, o mesmo acontecerá entre nós e Deus. O amor que sentiremos por Ele nos levará a buscá-lo em oração. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu quero estar junto de Deus todos os dias. Eu quero estar junto de Deus pela manhã, ao meio-dia, na parte da tarde, nas madrugadas. Eu quero estar juntinho de Deus, porque eu amo a Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Queridos, os laços de amor entre Deus e o homem, quando existem, o reveste de confiança. Não há o que temer. Em Deus podemos descansar. Por isso, o rei Davi disse no seu Salmo 55:17: eu clamarei a Deus e Ele ouvirá a minha voz. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, porque eu acredito nele. E a minha esperança está nele, está no meu amor. Então, eu não vou temer quando as dificuldades se fizerem presente em minha vida. Eu não vou temer quando a enfermidade se fizer presente no meu corpo. Eu não vou temer. Eu vou descansar em Deus, porque eu amo a Deus, eu confio nele. Por isso, Davi disse: Ele me ouvirá. Ele tinha esta convicção, Davi. Eu vou dobrar os meus joelhos e Deus vai me ouvir. O amor de Deus proporciona isto na minha vida e na sua vida. Esta confiança, essa certeza de que se eu dobrar os meus joelhos, Deus irá me ouvir. Deus irá me ouvir e nada irá impedir, nada irá se colocar entre mim e Deus, porque a convicção será poderosa dentro de mim, dentro de você. Salomão, filho de Davi, foi instruído por seu pai a amar a Deus. Como é bom ter um pai
Como é bom ter uma mãe que anda na presença de Deus. Como é bom ter os pais na presença do Senhor, porque eles educarão os seus filhos. Eles irão ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Ensinarão os seus filhos: tema a Deus, respeite a Deus, busque a Deus, tenha uma vida de comunhão com Ele. Isto, o pai cristão, a mulher cristã, faz com os seus filhos. E com Salomão não foi diferente. Davi ensinou ao seu filho Salomão. Davi ensinou o seu filho a buscar a Deus, a crer em Deus, a confiar em Deus. E Salomão fez o quê? Seguiu os conselhos de seu pai. E seguindo os conselhos do seu pai, buscando, clamando, crendo em Deus, ele encontrou Deus. E nesta comunhão com Deus, disse o Senhor a ele: eu amo Salomão. Ô Salomão, eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão, Salomão. Em outras traduções diz: os que de madrugada me buscarem, me acharão. Oh, meus queridos, estas palavras estão lá no livro de Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Salomão ouviu estas palavras de Deus em seu coração. Queridos, o Senhor ama aqueles que o amam. Eu preciso amar a Deus. Salomão amou ao Senhor e encontrou Deus em vários momentos de sua vida, e Deus lhe fez grandiosas promessas. Salomão vivenciou o agir poderoso de Deus em sua vida. Por quê? Porque Salomão buscou a face de Deus. Oh, meu querido, busque a face de Deus. Se você não sabe o que é amar a Deus, peça, Senhor, que o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, me ensine a te amar. Que o teu Santo Espírito me ensine também a orar. Senhor, talvez eu não saiba orar, mas que o teu Santo Espírito me ensine a orar. Me ensine a elevar a ti os meus pensamentos, o meu coração. Deus, faça isso, meu querido. Peça a Deus para te ensinar, através do Espírito Santo, a amá-lo. Peça a Deus, através do Espírito Santo, que você venha desejá-lo, a buscar todos os dias de sua vida a Ele. Meu amado, oh minha querida, ouvinte da palavra do Senhor, como está o seu relacionamento com Deus agora, neste exato momento? Como está o seu relacionamento com Cristo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo neste momento? O seu amor por Ele está quente? Oh, glória, continue. O seu amor por Ele está morno? Cuidado! Ou frio? Misericórdia desta alma, Senhor! O profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, falou: esquadriemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Jeremias está dizendo que eu devo ser vigilante quanto às minhas ações. Ô varão, ô varoa, você aí que está com o seu coração morno, você aí que está com o seu coração frio, ouça as palavras do profeta Jeremias. Ele está dizendo que eu preciso ser vigilante. Ele está dizendo: esquadriemos os nossos corações, provemo-los. Eu devo me perguntar: ô varão, ô varoa, você que está com seu coração morno, frio diante de Deus, você deve se perguntar:
Será que estou conduzindo a minha vida segundo a vontade do Todo-Poderoso? Será que estou conduzindo a minha vida segundo a vontade de Deus? Será que Ele está se agradando de mim? Você deve perguntar isto a si mesmo, porque a palavra de Deus, ela também diz que enganoso é o coração do homem. Se você está com o seu coração morno, se você está com o seu coração frio diante da presença de Deus, significa que você está sendo enganado pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelas suas inclinações carnais. Porque se você tivesse com o seu coração aquecido, o meu coração está fervoroso na presença de Deus, eu estou alegre, animado em servir e adorar a Deus. Mas não, se o seu coração está morno, se o seu coração está frio, significa que você precisa voltar para os braços do Senhor. Quantos hoje se sentem vazios e perdidos? Porque um dia perderam a comunhão com Deus. Se o seu coração está morno, se você está frio diante de Deus, você perdeu a comunhão com Deus. Você deixou de orar, você deixou de meditar na palavra de Deus, você deixou de participar dos cultos da sua igreja, você deixou de fazer a obra de Deus. Por isso que você hoje está vazio, se sentindo perdido, porque você deixou de clamar a Deus todos os dias. Você deixou de alimentar a sua alma com o pão que veio do céu, que é Jesus. Você deixou de alimentar a chama do amor entre você e Deus. Você deixou de fortalecer o seu relacionamento com o Pai. Na verdade, você trocou o amor de Deus. Você trocou o amparo de Deus. Você trocou a misericórdia de Deus pelos prazeres da vida secular. Para estes, diz o profeta Jeremias, voltem para o Senhor. Eu preciso voltar para Deus. Eu me sinto vazio. Eu me sinto perdido. Eu não tenho mais a chama do Espírito de Deus aquecendo a minha alma. O profeta Jeremias fala para você, volte para os braços do Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado, minha querida, isto é o que devem fazer todos aqueles que se encontram longe de Deus. O quê? Se converter. E se converter é deixar para trás as atitudes erradas, as escolhas erradas, a vida errada. Foram estas atitudes, estas escolhas que levaram você hoje a estar frio na presença de Deus. Que levaram você hoje a estar longe da presença de Deus. Mas o Senhor diz para mim, para você, o Senhor fala para nós, se eu clamar a Ele, Deus tem misericórdia de mim. Deus, me perdoe, Deus. Me perdoe, Senhor, por abraçar os prazeres da vida secular. Senhor, me perdoe por hoje ter uma vida errada. Me perdoe pelas atitudes erradas, ó Deus.
quando você se humilha diante da presença de Deus, reconhecendo que está errado, reconhecendo que precisa mudar, reconhecendo que precisa de Deus na sua vida. Quando você diz para Deus: Pai, pequei contra ti, não quero viver mais na rebeldia, porque aquele que conhece o que é certo e não o faz é rebelde diante da presença de Deus. Mas se você pedir: Senhor, me ensina a te ouvir, Senhor, me ensina a te obedecer, Senhor. E Deus, aquele que está no céu, sentado no seu alto e sublime trono, tendo ao seu lado Jesus de Nazaré, ele irá olhar para o seu coração, para a sinceridade das suas palavras. E havendo sinceridade, desejo verdadeiro, te ouvirá dos céus. E o que ele irá fazer? Estenderá a sua mão. Estenderá a sua mão em seu favor, para te resgatar do lamaçal do pecado onde você se encontra. E te resgatando, perdoará os seus pecados e sarará o seu coração, esse coração ferido pelo pecado, machucado pelo pecado, destruído pelo pecado. Ele irá sarar o seu coração. E neste coração agora sarado por ele, ele encherá do seu amor. Se você era frio, você não será mais frio diante da presença dele, porque ele irá aquecer o seu coração com o seu amor. Meus amados, meus queridos, que venhamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida diária de oração. Não deixe de ter a sua devocional com Deus. Não deixe de ter uma vida de intimidade com Deus. Não deixe de clamar. Não deixe de bater na porta dos céus. Não deixe de suplicar. Não deixe de estar todos os dias na presença de Deus. Porque isto cabe a nós. Servir, adorá-lo, glorificá-lo em nosso viver. Amém? Glórias ao nome do nosso Senhor. Vamos orar? Vamos dobrar os nossos joelhos. Você podendo agora, dobra os teus joelhos. Eleve a Deus os seus pensamentos. Principalmente você que se encontra morno diante da presença de Deus. Você que se encontra frio diante da presença de Deus. Como você precisa de Deus neste momento na sua vida. Vamos orar. Vou te ajudar agora neste momento. Vou orar com você, vou clamar a Deus com você. Juntos chegaremos diante do trono da glória do nosso Pai. Eterno Deus, maravilhoso, glorioso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Senhor, quero colocar o teu servo, a tua serva em tuas mãos. Quero colocar, Senhor Deus, este que se encontra abatido, este que se encontra destruído pelo pecado, pelas adversidades da vida, ó Deus, quero colocá-lo diante da tua presença. Quero pedir, Senhor Deus, libertação, liberta a sua alma, ó Deus, dos prazeres da vida secular. Liberta a sua alma, ó Deus, dos prazeres do pecado, Senhor. O pecado proporciona prazer na carne, ó Deus. Mas nós queremos ter prazer no teu Espírito Santo, no teu amor, no teu agir e no teu fluir, Senhor Deus, dentro de nós. Oh, meu Senhor, sara este coração, sara esta alma batida, salva, Senhor Deus, esta alma oprimida, Senhor, pelo mal, pelos pecados. Meu Deus, eu clamo por ti, por esta alma, Senhor. Não permita, ó Deus, que continue sofrendo, angustiada, ó Deus, oprimida. Não, Senhor. Estenda a tua mão de misericórdia e alcança, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, como é bom orar, como é bom te louvar, como é bom, Senhor Deus, estar na tua presença, como é bom te servir, Senhor.
com o desejo ardente de estar sempre aos teus pés, em oração, clamando, buscando, vivendo, Senhor Deus, o teu reino dentro do coração. Ó Pai querido, entrego todos em tuas mãos, no poderoso nome de Jesus. Senhor, os enfermos, toca agora, Senhor Deus, neste momento, os que se encontram enfermos. Senhor, infelizmente ainda habitamos, Senhor Deus, nesta natureza humana, ó Pai, e este corpo é sujeito às enfermidades. Mas, Senhor, agora no poderoso nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, onde estiver alojada esta enfermidade no corpo do teu servo, no corpo da tua serva, do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo agora esta enfermidade. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu anulo esta enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura agora no corpo da tua serva e do teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Ô varão, toma posse aí da cura. Creia no Senhor, creia em Deus, que Ele vai operar esse grandioso milagre na tua vida. Pai, assim eu oro, assim clamo, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, é em nome de Jesus que nós temos que clamar, que temos que pedir, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro e peço. Amém. Meus amados, minhas queridas, graça e paz.